Eu quero resolver uma equação do tipo x ao quadrado mais 4 igual a zero. E vou resolver isolando o x. Ou seja, vou passar o 4 para o lado de lá. Ele vai passar subtraindo. Como aqui é elevado ao quadrado, o inverso do elevado ao quadrado é a raiz quadrada. Então eu tenho que resolver uma raiz quadrada de um número negativo. Eu vou entrar num conjunto numérico diferente dos reais, chamado conjunto dos números complexos, que nasceram justamente para resolver isso. E ele parte do princípio que existe a raiz quadrada de menos 1, existe a solução da raiz quadrada de menos 1. Para isso, eu vou ter que criar um número, que eu vou chamar de i, chamado número imaginário. Veja, o que eu tenho que pensar? Dois números multiplicados que dá menos 4 não tem como ser um número real, porque pela regra de sinais, dois sinais iguais sempre vai dar positivo. Agora, se eu pensar que a raiz quadrada de menos 1 é igual a i, é como se fosse menos 1 vezes menos 1, eu tenho um número positivo, o i. Então, no caso da raiz quadrada de menos 4, eu vou ter que tirar o negativo aqui da raiz quadrada. Eu tenho que tirar esse negativo. Então, eu vou fazer a raiz quadrada de 4 vezes menos 1. E pelas propriedades radicais, eu posso separar a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de menos 1. E depois multiplicar os resultados. A raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. E a raiz quadrada de menos 1, pelo conjunto dos números complexos, eu vou dizer que ele vale i. Portanto, mais ou menos 2i. A solução para essa equação é mais ou menos 2i. Ou seja, as raízes da equação x ao quadrado mais 4 igual a zero é menos 2i e 2i positivo. Um outro exemplo é x ao quadrado menos 2x mais 5 igual a zero, ou seja, uma equação do segundo grau completa. Eu tenho que usar a fórmula de Bhaskara, então eu vou usar os coeficientes da minha equação. A igual a 1, B igual a menos 2 e C igual a 5. E usar a fórmula de Bhaskara, ou seja, delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Essa é a primeira parte da equação. Então vamos calcular o discriminante primeiro. Então eu tenho delta é igual a menos 2 ao quadrado, menos o 4, que faz parte da fórmula, vezes o 1, vezes o 5, que são respectivamente os coeficientes A e C. Menos 2 ao quadrado, como todo número elevado ao quadrado, ele dá positivo. 4 vezes 1 vezes 5 dá 20. E 4 menos 20, eu tenho lá um número negativo. A segunda parte da fórmula é x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, o menos b vai ficar menos o menos 2, porque tem o menos que é da fórmula, que era o b negativo, mas ele já é negativo, então menos com menos no final vai dar mais. Mais ou menos a raiz quadrada de menos 16 sobre 2 vezes o 1, que é o coeficiente A. Portanto, x é igual a 2, mais ou menos, embaixo também é 2. Veja, a raiz quadrada de menos 16 é a mesma ideia da raiz quadrada de menos 4. Eu troco
o 16 negativo por 16 vezes menos 1. O que vai dar a raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de menos 1. O que vai dar 4i, mais ou menos 4i. Ou seja, então aqui, ó, vem o 4i. X é igual 2 mais ou menos 4i dividido por 2, dá para dividir. 2 dividido por 2 dá 1, e 4 dividido por 2 dá 2. Dá x igual a 1 mais ou menos 2i. Então a solução aqui vai ser 1 menos 2i e 1 mais 2i. É essa a minha solução do sistema. Veja que aqui eu tenho um número complexo onde aparece a parte real dele e a parte imaginária. No anterior não, só tinha a parte imaginária.